Como cristãos leais, precisamos ser corajosos ao enfrentar oposição. Que princípios e exemplos bíblicos podem nos ajudar a ter coragem? Prestem bastante atenção ao representante de Betel, o irmão Mateus Pereira, que vai apresentar o tema: Mostre um espírito de poder, de amor e de bom senso. A perseguição é uma das armas muito eficazes e utilizadas por Satanás, o diabo. Por quê? Porque, por razões óbvias, a perseguição gera medo. Por exemplo, se nós imaginássemos que agora, por sermos testemunhas de Jeová, nós podemos ir hoje para a prisão, certamente os nossos sentimentos internos poderiam ficar um pouco mais ansiosos. E realmente, Satanás, o diabo, sabe que a ameaça de uma perseguição gera medo. E esse medo, ele pode gerar dois aspectos que gostaríamos de considerar nesse discurso. Esse medo, ele pode vir acompanhado de vergonha. Vergonha do quê? Muitas vezes, vergonha das boas novas, que nós até já comentamos um pouco nessa assembleia do porquê não temos. Mas a verdade é que o medo gerado por uma perseguição pode gerar vergonha das boas novas e também daqueles que tomam a liderança na obra de pregação. Dois tipos de vergonha, das boas novas e daqueles que tomam a liderança, que podem acabar com a nossa espiritualidade. E Satanás, o diabo, usando essas ferramentas, podemos dizer, que nos causam medo, ele até podemos dizer que se alegra com o sucesso de utilizar a perseguição como forma de nos afastar de Jeová e de termos vergonha das boas novas. Sabendo disso, nós podemos prestar atenção então no conselho que o apóstolo Paulo deu aqui em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver, por gentileza? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o capítulo 1 e vamos considerar os versículos 7 e 8. Vamos ler e depois vamos considerar, porque aqui está a chave para nós suportarmos a perseguição. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1, 7 e 8 diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Assim, não se envergonhe do testemunho sobre o nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro por causa dele, mas confiante no poder de Deus, participe em suportar sofrimentos pelas boas novas. Então esse versículo nos dá a chave para nós enfrentarmos a perseguição, o medo que ela gera. Primeiro que no começo do versículo 7 fala que o Espírito que vem de Jeová não é de medo, não é de covardia. Pelo contrário, o Espírito que vem de Jeová nos faz corajosos. O versículo 8 mostra que quando a pessoa tem esse Espírito que vem de Jeová, ela não se envergonha das boas novas, do testemunho que ele vai dar sobre o Senhor. Então aquele efeito de gerar o medo e a vergonha das boas novas não vai existir. E também nem se envergonha, conforme o versículo 8 diz, de mim, prisioneiro por causa dele, ou seja, de Paulo. Isso significa que esse espírito que Jeová dá faz com que também seja eliminada a vergonha daqueles que tomam a dianteira. Isso significa que a resposta que temos para enfrentar o medo da perseguição e a vergonha que ele pode gerar é confiar no Espírito de Jeová. Com ele, nós somos capazes de neutralizar
esse medo. É uma ferramenta muito eficaz e poderosa. E voltando no versículo 7, nós podemos entender por que esse espírito é tão poderoso para nós enfrentarmos o medo da perseguição. Porque o versículo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas notem agora 3 aspectos que o Espírito de Jeová nos dá. Ele dá o espírito de poder, de amor e de bom senso, que inclusive é o tema do nosso discurso. Mostre um espírito de poder, de amor e de bom senso. E logo para iniciar, nós podemos deixar claro que a chave para que nós possamos vencer o medo da perseguição é o que nós estamos destacando aqui. É não confiar nas nossas próprias forças. É confiar no Espírito de Jeová. É o Espírito de Jeová que nos dá poder, amor e bom senso. Nós não precisamos ficar preocupados se nós, por exemplo, nos consideramos fracos. Se nós, por exemplo, temos certa tendência a ter uma ansiedade excessiva. Porque com o Espírito de Jeová, nós podemos vencer esses medos e enfrentar uma perseguição. Então, no discurso agora, nós vamos ver como que Jeová nos dá essas 3 características do seu Espírito: poder, amor e bom senso. Para começar, nós vamos ver isso na prática. Nós vamos considerar um exemplo do passado, que está aqui nesse capítulo inicial de 2 Timóteo, e aí nós vamos entender como que Jeová o abençoou com esse espírito de poder, amor e bom senso. E ele conseguiu, inclusive, enfrentar uma perseguição. Vamos ver, o exemplo desse personagem do passado é Onesíforo. É o exemplo dele que nós vamos considerar. Vamos abrir nossas Bíblias agora, no capítulo 1 ainda, mas nos versículos 15 a 18. Vamos ver? 2 Timóteo 1, 15 a 18. Notem só. Você sabe que todos na província da Ásia se afastaram de mim, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando esteve em Roma, ele me procurou diligentemente e me achou. Que o Senhor conceda que ele ache misericórdia da parte de Jeová naquele dia. E você bem sabe quantos serviços ele prestou em Éfeso. Vamos considerar então o exemplo de Onesíforo para entender como que com a ajuda de Jeová podemos demonstrar esse espírito de poder, amor e bom senso. Vamos considerar a história dele e vamos tentar identificar essas características. Primeiro, aqui o apóstolo Paulo está falando que no versículo 15, que alguns, numa situação de dificuldade, se afastaram dele. Então aqui nós vemos como o medo é eficaz. A perseguição gera o medo, e alguns, como Paulo tomava a dianteira, ficaram com vergonha dele, a ponto de se afastarem. Vergonha das boas novas, vergonha de Paulo. Essa é a reação que o diabo quer que nós tenhamos. E ele foi bem sucedido. O versículo 15 é uma prova disso. Mas ele não foi bem sucedido com Onesíforo, porque Onesíforo tinha o Espírito de Jeová. Por que nós podemos dizer isso? Bem, o final do versículo 18 deixa claro que ele e a sua família estavam na região de Éfeso. Então, Paulo, preso em Roma, podia falar que ele saiu de Éfeso e foi até Roma
visitar Paulo. O interessante é que isso era uma longa viagem. Inclusive, se hoje alguém for viajar da região de Éfeso até Roma, na Itália, mesmo de avião, já é uma viagem longa. Agora, imaginem lá no primeiro século, sem os recursos para se locomover como nós temos hoje. Então, aqui nós já podemos perceber o esforço que Onesíforo fez. Não tinha nenhuma vergonha de Paulo. Pelo contrário, ele se esforçou, deslocando-se de uma grande distância para apoiar o seu companheiro cristão Paulo. Se ele foi até Roma a negócios dele também, nós não sabemos. Mas um dos objetivos principais era apoiar o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Essa é uma primeira característica que nós vemos em Onesíforo. Mas chegando lá em Roma, ele não tinha, por assim dizer, os meios que nós temos hoje para localizar alguém. A história mostra que, como Paulo estava preso, só para comparar, não tinha como ter uma facilidade que nós temos hoje de chegar numa cidade grande como São Paulo, digitar o endereço ali num buscador, que ele nos leva de carro até aquele local, ou chamar algum aplicativo que vai nos levar até lá. Onesíforo não tinha essa facilidade. Ele tinha, segundo alguns historiadores, que ficar batendo em vários lugares, em várias portas, tentando localizar Paulo. Então, notem a dificuldade que ele enfrentava nessa circunstância. E mais, ele não estava localizando alguém que tinha um bom nome na cidade naquele momento. Paulo estava preso como cristão. Naquela época, um cristão poderia ser torturado e morto. Isso significa que Onesíforo, ao bater e procurar pelo apóstolo Paulo, ele estava colocando a sua vida em risco, porque ele estava mostrando a sua associação com um cristão que já estava preso e que foi encarado como alguém de preocupação pelo Império Romano. Então ele tinha que ter muita sabedoria, muito bom senso, para não deixar que o medo o afastasse de procurar o seu querido amigo Paulo, mas ao mesmo tempo ele tinha que tomar cuidado porque a vida dele estava em risco. Ele poderia estar indo até Roma atrás de Paulo, e ao tentar procurar Paulo, ele podia não achá-lo e ser preso. E ele não teria uma oportunidade, como nós temos hoje, de mandar uma mensagem, nem pelo WhatsApp para alguém, para informar, fui preso. Ele não tinha essa possibilidade. E o interessante é que, por essa razão, por esse medo, muitos já tinham até se afastado de Paulo. Mas Onesíforo não permitiu que isso o afastasse dele. E quando ele encontrou o apóstolo Paulo, depois de toda essa situação, não foi apenas, talvez, com recursos materiais. Talvez ele tenha levado uma ajuda material a Paulo. Mas um historiador comenta que naquela época a prisão não era só um lugar de sofrimento físico, mas de profunda ansiedade devido ao estresse a que os prisioneiros estavam sujeitos. Nessas circunstâncias, a presença física e palavras de encorajamento de ajudadores podia ser um grande estímulo em sentido emocional para o prisioneiro. Não concordam então como Paulo, ao ver Onesíforo, deve ter sido reanimado tanto em sentido espiritual e emocional? E o interessante é que o final do capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo 18, o apóstolo Paulo comenta assim, que o Senhor conceda que ele ache misericórdia da parte de Jeová naquele dia. Por quê? Bem, notem que era difícil para Onesíforo fazer essas viagens
para encontrar Paulo. Então, será que ele fez uma vez essa viagem, encontrou Paulo, o ajudou e depois ele parou? Foi uma vez que houve essa visita? Bom, notem aqui no versículo 16, que o apóstolo Paulo diz que Onesíforo o reanimou muitas vezes. Então, pode ser que Onesíforo tenha feito esse trajeto, se colocado em risco procurando Paulo, visitando-o várias vezes. E é por isso que talvez uma das explicações do porquê Paulo falou que ele acha misericórdia da parte de Jeová naquele dia, possa significar o dia do julgamento de Jeová. Porque para alguns, Onesíforo talvez tivesse se arriscado tanto para ajudar o apóstolo Paulo, que ele mesmo acabou sendo morto. Ou seja, a possibilidade de ser morto não impediu Onesíforo de demonstrar amor para Paulo. Vamos localizar aqui então as 3 características. Nós podemos ver o amor de Onesíforo por visitar o apóstolo Paulo, o reanimar, mesmo com dificuldades. Não concorda que nós podemos ver o Espírito de Jeová dando poder para ele? Até dando força para ele fazer essa grande viagem e visitando diversas vezes. E esse espírito de bom senso, porque ele teve sabedoria para encontrar o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo não permitiu que o medo fizesse com que ele deixasse de ajudar Paulo ou o abandonasse. Mas uma questão: essa força não veio por meio unicamente de Onesíforo. Conforme o apóstolo Paulo explicou, ela veio porque ele tinha o Espírito Santo de Jeová. E agora, podemos aplicar para nós esse exemplo de Onesíforo? Esse é o objetivo. Nós queremos considerar bem de perto, porque nós também podemos passar por perseguição. Talvez nós possamos pensar, mas aqui no Brasil, nós não estamos sendo ameaçados com uma prisão, por exemplo, como ocorre com nossos irmãos na Rússia. Mas note o que uma das nossas publicações comentou, que o diabo pode promover perseguição ou oposição na família, no local de trabalho ou na escola. O desejo de ter cada vez mais coisas materiais e o laço da imoralidade também mostraram ser espiritualmente desastrosos no caso de alguns. Então, a perseguição que o diabo lança pode não ser, muitas vezes, só uma prisão, como aconteceu com Paulo. Muitas vezes não é a nossa vida física que está em risco, mas a nossa vida espiritual, por meio de uma perseguição na qual somos tentados, pressionados a praticar algo errado em sentido moral, pressionados pela família. E aí nós podemos pensar, qual é a nossa perseguição? Qual pode ser a nossa simbólica prisão, inclusive, que nós nos sentimos nos encontrar, que afeta a nossa espiritualidade? Pensar no exemplo de Onesíforo pode nos ajudar, porque aí nós podemos lembrar que mesmo nessa situação, nós podemos vencer porque temos o Espírito de Jeová. Vamos ver aqueles 3 aspectos que o Espírito nos dá: poder, amor e bom senso. Como que nós podemos aplicar? O primeiro, o espírito de poder. Só para frisar, não é o nosso poder. Nós somos fracos, imperfeitos, mas é o Espírito de Jeová. Notem só aqui em Jeremias 17, por gentileza, que confiança nós temos quando enfrentamos uma perseguição. Jeremias, capítulo 17, os versículos 7 e 8 diz assim: numa situação de perseguição, notem: bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. Ele se tornará como uma árvore plantada junto às águas,
que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas. No ano da seca ele não ficará preocupado, nem deixará de produzir fruto. Essa é a confiança que nós queremos. Quando estamos passando por perseguição, não queremos pensar, eu preciso com as minhas próprias forças enfrentá-la. Nós vamos enfrentar com a ajuda de Jeová. Nós queremos, conforme o versículo 7, ter a nossa confiança, a nossa esperança em Jeová. Ou seja, nós não queremos achar que vamos enfrentar tudo sozinhos. Nós queremos que Jeová nos dê coragem para, conforme o versículo 8 diz, quando o simbólico calor chegar, ou seja, uma situação estressante, algo que pode nos desviar da nossa fé, o medo, nós queremos confiar em Jeová, porque nesse caso, nós nem vamos ficar tão preocupados. Nós vamos ter a coragem para continuar pregando e apoiando a organização. Significa que nós não vamos sentir nenhum tipo de medo? Não, porque na nossa própria força nós vamos ter reações de humanos imperfeitos. Mas para frisar novamente, é o Espírito de Jeová que dá poder, assim como deu para o Onesíforo. E aí, com esse Espírito, nós temos força para fazer coisas impensáveis. Como, por exemplo, no caso de Onesíforo, viajar de Éfeso até Roma para visitar numa prisão, colocando a vida em risco. Consegue se imaginar fazendo isso? Nós, com a ajuda de Jeová, podemos fazer grandes coisas pela causa das boas novas. E até para dar glória e honra a Jeová. Uma irmã na Rússia tem uma experiência muito interessante que ela comenta, que ela aprendeu quando ela foi processada pela sua religião, e durante o processo, ela ainda teve que passar por uma cirurgia, porque ela tinha quebrado a perna. E aí ela viu os irmãos ajudando-a naquela fase, comparecendo no julgamento dela, no qual ela foi condenada, inclusive. Como que ela conseguiu superar isso? Ela viu Jeová ajudando por meio dos irmãos. Por isso ela diz que o medo é uma reação, mas a coragem é uma decisão. É uma frase interessante, não é? Quando passamos por perseguição, o medo é uma reação, talvez até automática. Mas quando nós confiamos, decidimos confiar em Jeová, decidimos confiar na sua organização, aí nós temos coragem. Por isso que ela disse, o medo é uma reação, mas a coragem é uma decisão. E é por isso que quando nós decidimos confiar em Jeová e olhar para frente numa situação dessa, diante de provações, o nosso foco ser Jeová, se concentrar em Jeová e no futuro, sabendo que se nós perseverarmos, nós podemos lembrar que vamos estar numa situação melhor com a ajuda de Jeová. Ele vai nos recompensar, como Jesus fez, olhando até para a recompensa à frente. Aí nós conseguimos perseverar, porque o medo é uma reação, mas a coragem é uma decisão. E o nosso poder vem por meio do Espírito de Jeová. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que, para mostrarmos o espírito de amor, nós podemos lembrar de Provérbios 17 e 17. Vamos ler? Provérbios 17 e 17. Diz assim: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então, quando nós sabemos que os nossos irmãos estão passando por dificuldades, ou mesmo durante o tempo que nós estamos enfrentando uma perseguição, nós não queremos deixar de amar os nossos irmãos, como Onesíforo fez. Especialmente se eles estão presos, nós queremos orar por eles. E nesse aspecto, nós queremos rejeitar as mentiras que opositores espalham pela internet. É por isso que nós não damos atenção
há notícias falsas a respeito de nossos irmãos. É desamoroso. Nós confiamos que Jeová tem a sua organização e sabemos dos bons frutos que ela dá. E por isso nós queremos, numa situação de dificuldade, demonstrar o nosso amor. E o interessante, mesmo numa perseguição, nós não queremos nos vingar dos nossos opositores. O espírito de amor faz com que nós demonstremos amor, inclusive àqueles que estão nos perseguindo, imitando o exemplo de Cristo. Fácil fazer? Na nossa própria força, sim, mas com o Espírito de Jeová, não. É por isso que muitos irmãos, inclusive, até fazem sacrifícios, se deslocando para outro lugar, para ajudar numa situação de ajuda humanitária. Por isso nós podemos nos perguntar sempre, que sacrifícios estou disposto a fazer pelos meus irmãos? Qual seria a minha reação se alguém pedisse para mim visitar um irmão idoso numa casa de repouso, ou dar carona para uma irmã idosa para ela assistir às reuniões, ou mesmo participar numa limpeza de um salão do reino, de um local para as nossas assembleias e congressos. Uma publicação nossa lembra que nem sempre o irmão vai dizer que ajuda ele está precisando. Mas será que nós podemos pensar, se eu estivesse naquela situação, alguém que perdeu um parente, alguém que está doente, o que eu gostaria que fizessem por mim? Uma refeição? Limpar uma casa? Quando nós fazemos isso, com a ajuda de Jeová, nós demonstramos esse espírito de amor. E por fim, nós queremos demonstrar o espírito de bom senso, que Paulo fala aqui em Romanos 12:3. Vamos ver? Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: Pois, por meio da bondade merecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar, mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que Deus lhe deu. Queremos ter esse espírito de bom senso que Onesíforo demonstrou. Fazemos isso quando nós protegemos a nossa amizade com Jeová. Mas esse espírito de bom senso não vai permitir que o pânico nos faça tomar decisões ruins numa situação de pressão. Nós vamos lembrar, o medo é uma reação, mas a coragem e também o espírito de bom senso é uma decisão que nós tomamos quando pedimos a ajuda de Jeová para perseverar. E como no caso de Onesíforo, nós não temos dúvida que Jeová vai cuidar de nós numa situação de perseguição, numa situação difícil que nós estamos enfrentando. Assim, para finalizar esse discurso, nós queremos fazer uma pergunta de revisão. A pergunta é: como podemos imitar o exemplo de Onesíforo? A resposta: 2 Timóteo 1, 7 e 8. Quando enfrentamos perseguição, confiamos no poder de Deus, mostramos amor e nos esforçamos para ter bom senso. Então, quando enfrentamos perseguição, confiamos no poder de Deus, mostramos amor e nos esforçamos para ter bom senso. E é assim que Jeová vai nos recompensar. Se nós tivermos essa confiança, não nos envergonharmos das boas novas, nós temos certeza que durante todo o período que passamos uma situação de pressão, Jeová estará ali conosco. Essa é a confiança que nós temos, que assim como Ele fez com Onesíforo, Ele nos abençoará com um espírito de poder, de amor e de bom senso. Obrigado, irmão Mateus Pereira, por destacar
como o Espírito Santo de Jeová nos ajuda a nos manter firmes diante de oposição. Chegou a hora do discurso de batismo, o que pode ajudar os novos discípulos a progredir e a enfrentar desafios após o batismo? Convidamos vocês que vão se batizar hoje a dar atenção especial ao discurso "Continuem a ser submissos às boas novas". Ele vai ser feito pelo irmão Marcos Saldo, da Congregação Paraíso. Queridos irmãos e irmãs candidatos ao batismo, que prazer e que alegria estarmos aqui juntos com vocês nessa manhã. Uma das partes mais emocionantes da nossa Assembleia é essa, porque nós podemos falar diretamente com vocês. Vejam o que o apóstolo Paulo falou sobre essa decisão sábia e tão importante que vocês tomaram. Abram, por favor, suas Bíblias em 2 Coríntios 9:13. 2 Coríntios 9:13, vejam o que o apóstolo Paulo falou. Eles glorificam a Deus, pois esse serviço de ajuda prova que vocês são submissos às boas novas a respeito do Cristo, conforme declararam publicamente, e que são generosos na sua contribuição para eles e para todos. Perceberam? Vocês decidiram ser submissos às boas novas a respeito do Cristo, ou aos ensinamentos de Jesus. E por fazerem isso, e por aplicarem o que aprendem na Bíblia, vocês estão construindo a sua espiritualidade e o seu futuro sobre uma base sólida. Mas pode não ser tão simples fazer o que é correto do ponto de vista de Jeová. Isso exige muito empenho, esforço e devoção. Então, como vocês podem continuar submissos às boas novas? Nós vamos considerar nesse discurso 3 maneiras em que é possível fazer isso. A primeira delas, por manter uma boa rotina espiritual. A segunda, por estabelecer alvos espirituais. E a terceira maneira, por aceitar a ajuda de irmãos e irmãs espiritualmente maduros na congregação. Então, a primeira maneira de continuarem submissos às boas novas é por manter uma boa rotina espiritual. E isso vai ajudar vocês a continuarem espiritualmente fortes. Mas como vocês podem fazer isso? Vamos considerar algumas sugestões do que vocês podem incluir numa boa rotina espiritual. A primeira sugestão: ore a Jeová, leia diariamente a Bíblia e medite no que lê. Já parou para pensar no privilégio que vocês e todos nós aqui temos de orar a Jeová? Jeová Deus, por exemplo, delegou muitas coisas a seu Filho Jesus Cristo. Mas sabem o que Jeová não delegou a ninguém, nem mesmo ao seu querido Filho Jesus? Exatamente. Ouvir as orações. Que privilégio todos nós temos. Assim como tomar um gole de copo de água com gás limpa nossas papilas gustativas antes de saborearmos um bom café, orar a Jeová antes de ler a Bíblia vai nos ajudar a limpar nossos pensamentos injustos, imperfeitos, para depois saborearmos melhor a palavra de Deus. O nosso coração, o nosso íntimo, fica mais receptível à instrução de Jeová. A leitura da Bíblia mexe com os nossos pensamentos, mas a meditação mexe com os nossos sentimentos. É como que se tirássemos as páginas da Bíblia e colocássemos no nosso íntimo, no nosso coração. Segundo o Salmo 1, versos 2 e 3, você será muito feliz se fizer isso.
Uma outra sugestão, segunda. Em Hebreus 10, 24 e 25, o apóstolo Paulo nos deu um conselho triplo. Encorajar uns aos outros. Estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E pensar uns nos outros por nos reunir constantemente. Então, crie o hábito de assistir regularmente às nossas reuniões, e não apenas ocasiões especiais como essa. E, de preferência, assista de forma presencial e se prepare para elas. Vamos ver uma outra sugestão na Bíblia? Abram, por favor, as suas Bíblias em Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. E vejam nesse versículo como os apóstolos e os cristãos do primeiro século nos deixaram uma boa lição do que incluir na sua rotina espiritual. Atos 5, 42. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam, sem parar, a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Notaram? Com que regularidade os apóstolos e os cristãos do primeiro século pregavam? Todo dia continuavam a fazer isso, sem parar. E um pouco mais à frente, ainda no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 17, vejam também o exemplo que o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, nos deixou nesse sentido. Atos 17, 17. Assim, começou a raciocinar na sinagoga com os judeus e com as outras pessoas que adoravam a Deus, bem como na praça principal, todo dia, com os que estivessem ali. Paulo também pregava e ensinava as boas novas todo dia, sem parar. Então, qual é a lição do que incluir numa boa rotina espiritual? A lição é: pregue regularmente as boas novas, sem parar. E aproveite para trabalhar no ministério com irmãos mais experientes, porque isso vai ajudar você a se tornar um publicador melhor e a sentir a mesma alegria que eles sentem no ministério. Uma outra sugestão: estude e coloque em prática as lições da brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos. A lição número 11, por exemplo, dessa brochura, vai ajudar vocês a falar de modo simples, mas ao mesmo tempo cheio de significado para tocar o coração das pessoas. O apêndice A, um pouco mais ao fim da brochura, Verdades que amamos ensinar, vai ajudar vocês a usar perguntas ao considerar assuntos que são do interesse das pessoas, como, por exemplo, morte, sofrimento, futuro. E, independentemente de qual qualidade ou habilidade você deseja melhorar ao estudar essa brochura, qual deve ser o seu objetivo? A carta do corpo governante, na página número 2 da brochura, deixa bem claro qual deve ser o nosso objetivo. Procure aumentar seu amor por Jeová e pelas pessoas. Você quer melhorar o seu melhor? Então, melhore o seu amor a Jeová. Melhore o seu amor às pessoas. E depois o corpo governante conclui dizendo: mais do que qualquer técnica, é esse amor que vai ajudar você a alcançar o objetivo de fazer discípulos. Então, queridos candidatos ao batismo, a boa e agradável rotina espiritual vai ajudar vocês a continuarem espiritualmente fortes. A segunda maneira de continuarem submissos às boas novas é por estabelecer alvos espirituais. E mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender como Jeová nos incentiva a fazer isso.
Abram, por favor, suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. E vejam nesses versículos como o apóstolo Paulo incentivou o jovem Timóteo a estabelecer alvos espirituais. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Lemos. Nunca deixe que ninguém o menospreze por você ser jovem. Em vez disso, torne-se exemplo para os fiéis no falar, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Até eu chegar, continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que há em você, que lhe foi dado por meio de uma profecia, quando o corpo de anciãos lhe impôs as mãos. Medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Notaram? Paulo incentivou o jovem Timóteo a estabelecer alvos espirituais. Por exemplo, no versículo 13, Paulo disse a Timóteo: continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. E no versículo 13, Paulo disse a Timóteo: concentre-se totalmente nessas coisas. Então, qual é a lição? Paulo ajudou Timóteo a estabelecer alvos espirituais que eram razoáveis, realistas, e de acordo com as circunstâncias de Timóteo, e não de outras pessoas. Então, que alvos espirituais você, querido candidato ao batismo, pode estabelecer? Talvez você tenha pensado em outros, mas vamos considerar algumas sugestões de alvos que vocês podem estabelecer a partir de agora. Por exemplo, primeiro alvo: tenha o alvo de fazer o seu estudo pessoal com mais frequência, ou pesquisar assuntos mais profundos na Bíblia. Outro alvo: ore regularmente a Jeová. Prepare o seu coração antes de fazer isso. E quando estiver orando a Jeová, abra o seu coração a Ele. Fale para Jeová exatamente como você se sente. Um outro alvo: na congregação. Você poderia se preparar para dar comentários breves, objetivos, em todas as reuniões? Tenha o alvo de comentar pelo menos uma vez em todas as reuniões. Na reunião de meio de semana, na reunião de final de semana. E no ministério, que tal aprender a falar com mais naturalidade? Conforme nós aprendemos na brochura Ame as Pessoas, na lição número 2. E aprender a usar as ferramentas digitais que nós temos, como o aplicativo JW Library, o site jw.org, a biblioteca online. E se você é marido, esposa, pai ou mãe, que aspectos da vida cristã e familiar você pode melhorar e estabelecer como alvo? Já pensou que isso pode ajudar um parente seu a aprender a verdade? Como isso seria bom? E se você é jovem, que tal seguir o exemplo de Jesus por honrar os seus pais? Isso vai mostrar que você é sábio e com certeza vai deixar os seus pais e Jeová muito orgulhosos. Agora, pensando em nossa inteira fraternidade cristã, que ajuda você poderia dar aos nossos irmãos que passam por situações difíceis em razão de um desastre? Recentemente nós temos escutado falar muito em calamidades. As mudanças climáticas, de fato, têm causado incêndios, inundações,
como vimos na região sul do nosso país recentemente. Muitos irmãos se colocaram à disposição para servir como voluntários e ajudar nossos irmãos em dificuldade. Ao se empenhar por isso, de acordo com Atos 11, 29, você prestará um serviço sagrado a Jeová. É assim que Jeová encara esse trabalho. Então, queridos candidatos ao batismo, nós incentivamos vocês agora a estabelecer alguns alvos espirituais, porque isso vai ajudar vocês a continuarem submissos às boas novas. Mas agora, nós vamos conversar com 2 publicadores batizados que sentem a alegria de serem submissos às boas novas. Temos aqui conosco o irmão Marcelo Teixeira, o irmão Paulo Nazário. Vamos conversar um pouquinho com eles. Primeiro, vamos conversar com o irmão Marcelo, que já é batizado há cerca de 48 anos, serve como ancião, membro de Coli. Irmão Marcelo, que benefícios você tem por manter uma boa rotina espiritual? Então, irmão Marcos, tem a família, mãe idosa, filho adolescente, tem a congregação, a Coli, o trabalho secular. Então, sem uma programação, isso fica em segundo plano, né? Isso não acontece. E é bom ter essa rotina, porque mantém a gente motivado, né? Depois de tantas décadas, ainda estou, o pessoal diz, com a pilha carregada ainda para servir a Jeová, bastante animado, bastante motivado. E também me ajuda até quando estou cumprindo os privilégios que Jeová me deu. Num pastoreio ou num hospital, quando algum irmão precisa de um conforto, me vêm aqueles textos bíblicos apropriados, ou quando estou com um problema também, algum princípio que me ajuda a resolver aquilo. Excelente, muito bom saber disso, irmão Marcelo. E o que você tem feito para ajudar os novos a progredir espiritualmente? Isso é importante. Na organização de Jeová, anda rápido. Precisa de irmãos e irmãs novos. Então, quando eu vou fazer um pastoreio, eu chamo um servo ministerial junto, né? Fazemos junto o pastoreio, depois tomamos algum tempo para conversar, ajudá-lo a ver como é que ele pode, no futuro, fazer isso, né? Também Jeová tem o seu modo operacional na congregação. Então, trabalhar com esses irmãos, convidar a fazer os assuntos, às vezes até mecânicos, na congregação, trabalhar junto com eles, se tornando amigo deles, né? Ensinando e depois delegando, dando confiança, é bom porque na nossa congregação, por exemplo, nós vemos todos esses jovens progredindo, se tornando servos, anciãos, alguns indo para o tempo integral, algumas irmãs também. Então, isso é gratificante. Excelente, irmão Marcelo. Parabéns pelo trabalho que tem feito e obrigado por compartilhar conosco. Agora vamos conversar um pouco com o irmão Paulo, que é batizado há pouco tempo, cerca de 1 ano e meio, mas que desde então tem estabelecido alvos espirituais. Irmão Paulo, que benefícios você teve por estabelecer alvos espirituais? Bom, Marcos, os principais benefícios que tive foram ter a alegria de servir a Jeová e me aprofundar em assuntos espirituais. Lembro como se fosse hoje, o dia que me dediquei a Jeová. Apesar do nervosismo, estar muito emocionado, já traçava meus alvos espirituais. Então, depois de 2 meses de batismo, assinei a petição para pioneiro auxiliar. Depois de 6 meses, com a ajuda de Jeová, consegui atingir o alvo de pioneiro regular. E depois de 1 ano, tive um privilégio muito especial, cursar a escola de pioneiros. Essa semana foi uma das semanas mais importantes de minha vida. Muito bom, parabéns pelos benefícios, bons benefícios e pelos alvos também que o irmão alcançou. Provavelmente o irmão enfrentou desafios durante esse período. Como os anciãos e outros irmãos maduros ajudaram você a progredir espiritualmente apesar de desafios? Os desafios foram muitos, mas o principal desafio foi conciliar o trabalho secular com a nova vida espiritual, pois eu não era religioso.
os anciãos e outros irmãos maduros me apoiaram muito nesse período. Então, eu lembro, foi um momento muito especial para mim, que me marcou muito, foi quando um ancião me deu um conselho bíblico. E esse conselho me fez refletir e meditar sobre como eu poderia conciliar e equilibrar o trabalho secular com a minha vida espiritual. A partir disso, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu mudei de emprego, busquei uma atividade com mais flexibilidade e mais razoável para poder ter mais tempo no ministério e, com isso, atingir os alvos realistas que eu tinha traçado. E, a partir daí, eu consegui mais tempo, né? Eu consegui também dar mais tempo no ministério e dar o meu melhor para Jeová e, principalmente, colocar o reino em primeiro lugar. Muito bem, irmão Paulo, obrigado, parabéns também. E pudemos ver que não importa a idade, o tempo de batismo, Jeová sempre vai nos ajudar a continuarmos espiritualmente fortes. Então, queremos agradecer ao irmão Marcelo, ao irmão Paulo, por nos encorajar e por compartilhar conosco as suas experiências. Como vimos nas entrevistas, ajudar os novos e aceitar a ajuda de irmãos e irmãs espiritualmente maduros dá bons resultados. E vocês, queridos candidatos ao batismo, agora podem anotar a terceira sugestão de como continuar submissos às boas novas. A terceira sugestão é: aceite a ajuda dos irmãos e irmãs espiritualmente maduros na congregação. Vocês já fazem parte de uma das mais de 118 mil congregações no mundo. Então vocês já sabem que essa provisão é um presente precioso de Jeová. Mas como você pode se beneficiar desse presente da congregação? Em Provérbios 2:6, lemos que Jeová é quem dá sabedoria. E uma das maneiras de Jeová fazer isso é por meio das reuniões. Nós aprendemos muitas coisas nas reuniões. Mas é muito importante fazermos uma autoanálise. Até que ponto estamos ouvindo a ponto de colocar em prática o que aprendemos? Então, coloque em prática o que você aprende nas reuniões para se beneficiar dela. E ao enfrentar um problema, não faça isso sozinho. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos enfrentar algum problema. Uma decepção, frustração, uma doença, ou até mesmo a morte de uma pessoa que amamos muito. Quando isso acontecer, e vai acontecer, peça a ajuda de irmãos e irmãs espiritualmente maduros na congregação. Eles são um presente de Jeová para nos ajudar em situações difíceis. Que outra provisão Jeová Deus deu a vocês e a todos nós na congregação para nos ajudar a enfrentar problemas? Vamos ver na Bíblia? Abram, por favor, as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E vejam nesse versículo a outra provisão que Jeová Deus nos deu para nos ajudar em situações difíceis. Hebreus 13, 17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então, qual é a outra provisão que Jeová Deus nos deu nas congregações para nos ajudar a enfrentar problemas? Homens maduros que exercem a liderança entre os irmãos na congregação. Quem são?
os anciãos. São pastores amorosos, que querem o nosso bem, o nosso melhor, e que prestarão contas disso ao pastor principal, Jesus Cristo, conforme nós lemos. Os anciãos amam a Jeová, amam as ovelhas dele e amam vocês, queridos candidatos ao batismo. Então, se colocar em prática os conselhos dos anciãos, vocês só têm a ganhar. Em outras palavras, se você entendeu os conselhos dos anciãos, obedeça. Se você não entendeu, obedeça mesmo assim. É para o seu próprio bem. Então, queridos candidatos ao batismo, vocês podem ter bênçãos eternas por serem submissos às boas novas. Imitem a Jesus Cristo. Ele pregava e vivia de acordo com as boas novas. Em 1 Pedro 2:21, o apóstolo Pedro disse que podemos seguir de perto os passos deixados por Jesus. E nós podemos fazer isso mesmo sendo imperfeitos. Você já tentou caminhar na praia e seguir as pegadas que uma pessoa deixou na areia fofa da praia? Talvez você já tenha tentado fazer isso. Talvez não seja possível pisar exatamente onde estão aquelas pegadas, mas é possível seguir de perto os passos que a pessoa deixou e chegar até onde ela foi. Então, mesmo sendo imperfeitos, nós podemos seguir de perto os passos que Jesus deixou. Em outras palavras, nós podemos seguir o exemplo que Jesus deixou, imitá-lo. Ele é o nosso guia. Quais são os benefícios de você fazer isso? Os benefícios incluem uma vida feliz agora e a verdadeira vida no futuro. Então, queridos candidatos ao batismo, resumindo, continuem submissos às boas novas por manter uma boa rotina espiritual, por estabelecer alvos espirituais e por aceitar a ajuda de irmãos e irmãs espiritualmente maduros na congregação. Hoje, nessa data tão especial para vocês, queridas ovelhas de Jeová, queridos candidatos ao batismo, vocês entrarão na família de Deus hoje. Que alegria! Então, tenham certeza de que vocês e todos nós aqui juntos venceremos esse velho sistema e entraremos no novo mundo de Deus. Agora convidamos todos os demais amigos, irmãos, convidados que estão aqui conosco na assistência, que também, por favor, fiquem de pé. Nós vamos cantar junto com os candidatos ao batismo o cântico número 75. O cântico número 75 tem o tema Estou Aqui. Esse cântico tem como base o livro de Isaías 6:8. Cântico 75.